Na aula de hoje, nós vamos falar sobre descrição bibliográfica normalizada internacional, conhecida pela sigla ISBD. Vimos anteriormente que a catalogação se subdivide didaticamente em três partes, sendo dados de localização, composta aqui pelo número de classificação e notação de autor, ponto de acesso principal, que subdivide também em ponto de acesso secundário, que é aqui a definição do nome do autor, nome institucional, como é então a forma de apresentar. E hoje, descrição bibliográfica. Na aula anterior, nós vimos pontos de acesso, a forma aí da entrada do nome do autor, da instituição. Na aula de hoje, aula 5, descrição bibliográfica, essa parte de destaque em vermelho nessa ficha catalográfica. Bom, a descrição bibliográfica normalizada internacional, a ISBD, ela foi criada, então, para estabelecimento das descrições bibliográficas. É importante pensar, raciocinar que ela traz o que descrever, ou seja, ela especifica os elementos necessários para a descrição de diversos tipos de documentos, seja livro, uma revista, uma partitura, mapas, além disso, ela estabelece também a ordem desses elementos e a pontuação entre os elementos. Na sequência, vamos estudar o Código de Catalogação Anglo-Americano, que define como descrever esses elementos. Mais adiante, nas nossas aulas, vamos ver então o formato MARC, que estabelece onde descrever. Então, mais uma vez, didaticamente, podemos raciocinar que a ISBD estabelece o que descrever, as ACRs como descrever e o MARC onde descrever. Ok? Como caminhos da aula dessa semana, vamos ver então aqui o histórico da ISBD e também a estrutura dela. Essa ISBD consolidada, ela traz ali o acesso à ISBD, a estrutura do documento em partes, bem como as áreas e elementos da descrição e a pontuação entre esses elementos. Bom, vamos pensar então, analisar, conhecer o histórico da ISBD. A ISBD surgiu, então, em 1969, durante a Reunião Internacional de Especialistas em Catalogação, que é a RIEC, ela é muito conhecida como RIEC, realizada em Copenhague, com a participação de 32 países. Nesse momento, pessoal, a IFLA propôs, então, a criação de uma norma que regularizasse a forma e o conteúdo dessa descrição bibliográfica, de forma que essa padronização, essa disposição da catalogação descritiva favorecesse o intercâmbio internacional de dados, ou seja, uma linguagem comum, uma linguagem internacional, mundial, que todo mundo descrevesse da mesma forma, quebrando aí barreiras linguísticas, E uma das questões mais discutidas durante a RIEC foi a duplicação de trabalho na catalogação de publicações correntes. As discussões se basearam principalmente em dois documentos. Uma edição comentada, que é essa do Chaplin e do Art Anderson. Se você clicar aqui, você vai ter acesso a esse documento. E um estudo de Michael Gorman, que comparava dados de 8 bibliografias nacionais, considerando conteúdo, estrutura e pontuação dos registros bibliográficos, ficando evidente a diversidade na forma da descrição. O que a gente pode pensar nisso na realidade de hoje? Que cada tipo de documento tem suas particularidades, tem suas especificidades. Por exemplo, a revista traz determinados elementos que um livro não tem. Por exemplo, a periodicidade. Uma revista tem, por exemplo, o ano, número, volume, coisa que não se faz necessário em um livro. Então, o que fica muito evidente é essa diversidade de forma de descrição.
Ney Silveira, 2009, que é o nosso livro base dessa disciplina, Catalogação no Plural, tratam especificamente, sobre o trabalho de Michael Gorman, ao mencionarem que o notável especialista em catalogação, após estudo das informações encontradas em 8 bibliografias nacionais correntes, apresentou um documento básico, a RIEC, né, denominado de ISBD, que padronizava as informações contidas na descrição bibliográfica. Para tanto, Gorman sistematizou a ordem das informações e a pontuação utilizada antes de cada informação, de modo a tornar possível seu reconhecimento pelos computadores. Essa proposta, após apreciação internacional, foi publicada em 71 pela IFLA como ISBD-M, isto é, ISBD para monografias. Em 77, foi criada a ISBD-G, que é uma ISBD geral, que constitui a base para a elaboração de normas aplicáveis a diversos tipos de documentos diferentes. A partir daí, foram elaboradas normas específicas, especializadas para os diferentes tipos de documentos, partindo de publicações seriadas, que é a ISBD-S, substituída pela ISBD, CR para periódicos e recursos contínuos, material cartográfico, material não bibliográfico, ou seja, que não fosse destinado a livros, para música impressa, obras raras, arquivo de computador, recursos eletrônicos. Se vocês entrarem nesse link aqui, vocês vão conseguir visualizar essa especificidade dessas ISBDs, ou seja, cada ISBD dessa traz os elementos e as pontuações específicas para esses tipos de documentos. Como mencionei ali atrás, uma revista é diferente de um livro, assim como as músicas, as partituras musicais trazem elementos diferentes de um livro, de uma revista, de uma obra rara. Então, foi preciso pensar naquele momento na especificidade de cada tipo de documento, de forma que ele fosse descrito e recuperado, né? Na sequência, ISBD-S, né, que foi a substituída para CR, que era para periódicos e recursos contínuos. Depois, ISBD-CM, que é o materiais cartográfico. Depois, material não bibliográfico, NBM. A ISBD-PM, para música impressa, obras raras, arquivos de computador, recursos eletrônicos. Então, vimos que as ISBDs individuais consistiam em determinar os elementos descritivos conforme o tipo de recurso. Eram 8 ISBDs individuais. A primeira ISBD foi publicada pela IFLA em 71, com o nome de ISBD-G, né? A partir delas foram desenvolvidas as ISBDs específicas. O criador da ISBD foi o bibliotecário inglês Michael Gorman. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, podemos continuar discutindo lá no fórum de Tira Dúvidas, tá bom? Bom, continuando, nós temos aqui algumas traduções da ISBD consolidada. Se vocês clicarem aqui também nessa parte azul, vocês vão ter acesso aqui à ISBD de cada idioma especificado aqui. Temos essa aqui, de 2011. Vamos ver a estrutura da ISBD consolidada de 2011. Capítulo geral, logo de início, ela traz o capítulo geral e as especificações dos elementos. Aqui, no capítulo geral, ela é dividida em A1, 2, 3, 4, 5 até 11. Né? O alcance, A1, alcance, objetivo e uso. No A2, especifica o tratamento dos recursos. Em A3, o esquema da ISBD e a pontuação. Em A4, as fontes de informação.
A5, idioma e transcrição na descrição. A6, omissões e abreviaturas. A7, uso de letras maiúsculas. A8, as erratas. A9, símbolos. A10, imperfeições. A11, traz exemplos. Lá no A1.1, trata-se do alcance da ISBD. Aqui nós trouxemos no idioma original que fala que as disposições da ISBD se destinam, em primeiro lugar, aos registros bibliográficos produzidos por agências bibliográficas nacionais e, em segundo lugar, para outros centros de catalogação. A1.2, objetivos da ISBD, estabelece que o principal objetivo da ISBD é proporcionar especificações para uma catalogação descritiva compatível a nível mundial, né? Com o objetivo de facilitar o intercâmbio internacional de registros bibliográficos entre agências nacionais e dentro da comunidade internacional bibliotecária e de informação. O uso da ISBD. Um pequeno número de elementos da descrição, como título, são obrigatórios e devem incluir a qualquer descrição da ISBD. Outros elementos, como a menção da edição, são obrigatórias quando está disponível, né? Vamos pensar em um livro, por exemplo. Nem sempre o livro tem segunda, terceira, quarta edição. Então, vai depender da informação que se tem no documento. Temos a compreensão de que, quando não tem o registro da edição na fonte principal de informação, a folha de rosto, ou outra fonte de informação para cada elemento, se essa informação, se a edição, por exemplo, não está descrita ali, subentende que seja da primeira. Então, a descrição em ISBD é parte de um registro bibliográfico completo e normalmente não se utiliza de forma isolada. Os demais elementos que configuram um registro bibliográfico completo, tais como pontos de acesso, não estão incluídos na especificidade da ISBD, né, que é o caso da aula anterior, os pontos de acesso. Vimos na primeira aula, então, aqui os elementos, né, da catalogação, nós vimos aqui as partes da catalogação, como apresentei no primeiro slide dessa aula, né, que se desmembra em descrição bibliográfica, pontos de acesso e dados de localização. E aqui, em termos de descrição bibliográfica, encaixa aqui a descrição bibliográfica, em representação descritiva, inclui a descrição bibliográfica e o ponto de acesso. Para a ISBD, inclui a descrição bibliográfica. Em A3, esquema da ISBD e pontuação. O seguinte esquema apresenta os principais usos e pontuação de como descrever esses elementos. Então, a pontuação vem determinando ali como descrever esses elementos. A pontuação que antecede cada elemento. Além disso, nós temos aqui as áreas, são 8 grandes áreas, a pontuação, os elementos de cada área, se esse elemento é obrigatório ou não e se ele é repetitivo ou não. Então, aqui, apenas para citar essas áreas, nós temos área de forma de conteúdo e tipo de mídia, não obrigatório na descrição. Depois, área de título e indicação de responsabilidade. E na sequência aqui nós temos os elementos de cada, vários elementos de cada área. Área de edição, área específica de material ou tipo de recurso, área de publicação, produção e distribuição, área de descrição física, área de série e recursos monográficos, área de notas e área de identificador do recurso e condições de disponibilidade.
Aqui nós temos um exemplo dos elementos e também da pontuação, certo? Então, aqui temos inicialmente a área, elemento, se é obrigatório e se é repetitivo. Por que você está falando de CDU, professora Luciana? Não, nós não estamos falando da CDU. Esse livro do professor Sebastião de Souza é apenas um exemplo, tá, que nós utilizamos para descrever de acordo aqui com a ISBD. E eu gostaria que ficassem atentos, porque nós temos uma atividade bem parecida com essa para fazer no final dessa exposição. Então, vamos lá. Analisando esse documento, nós temos que, aqui nessa folha de rosto, Sebastião de Souza é o autor, CDU, título principal, como entender e utilizar a segunda edição padrão internacional em língua portuguesa é o subtítulo dessa obra. Mais abaixo, nós temos a edição dessa obra, e no final ali nós temos, então, editora, local e ano de publicação. Ok, seguindo aqui a seta, nós temos que o título vai entrar onde? Na área de título e indicação de responsabilidade. Área de título e menção de responsabilidade. E elemento que vai, que descreve? Nós temos aqui título geral, né, o título propriamente dito. Na sequência, aqui ele fala que é um elemento obrigatório. Depois, informação complementar do título, que seja o subtítulo. Qual é o subtítulo? Como entender e utilizar a segunda edição padrão internacional em língua portuguesa, ou seja, extraímos desse documento e trouxemos aqui para a área específica dele. O subtítulo é um elemento obrigatório? Não é, porque nem toda obra tem subtítulo. Então, não tem como dizer é obrigatório, porque nem todo documento tem subtítulo. Nem todo título tem um subtítulo. Ele é repetitivo? Sim. Uma obra, um documento, pode ter mais de um subtítulo. E onde que a gente vai colocar o Sebastião de Souza aqui? Nessa estrutura, ela vai entrar como primeira indicação de responsabilidade. É um elemento, então, aqui obrigatório. Aí passa para a área de título e indicação de responsabilidade. Aqui, uma descrição, nós temos um modelo depois de colocar dentro da área. Observa que a CDU é o título principal, temos subtítulo e temos uma indicação de responsabilidade. E entre esses elementos, nós temos a pontuação. Observa que entre o título principal e o subtítulo, existem aqui 2 pontos, né? Uma pontuação chamada de 2 pontos. E entre esses pontos, né, essa pontuação, existem 2 espaços, um antes e um depois. Ao final do subtítulo, nós temos um espaço, uma barra e o nome do autor, que é a indicação de responsabilidade. No final dessa área, nós fechamos com ponto final. Observa que antes de ponto final, não tem um espaço. Na sequência, nós temos aqui esses elementos da folha de rosto no final, que corresponde ao local de publicação, a editora e o ano. Esses elementos, conhecidos como imprenta, na referência bibliográfica, ela se desmembra aqui na área de publicação, produção e distribuição. Então, começamos aqui com local e vem para cá, para a área de publicação e distribuição. Na sequência, nós temos o nome do editor, que no caso é a Tesaurus. Depois, data de publicação. Em data de publicação, nós temos o ano, 2012. Como ela é apresentada, local
dois pontos, editora, vírgula, ano de publicação. Entre o Tesaurus e a vírgula também não tem um espaço, acabou que deu uma esticadinha. Na próxima aula, nós precisamos estudar, então, o Código de Catalogação Anglo-Americano. Como nós vimos lá no início, né? É uma sequência do conteúdo. É isso, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês. E agora nós vamos dar sequência em uma atividade. Até mais. Na dúvida, qualquer dúvida, deixe, por favor, lá no fórum um recadinho que eu vou respondê-lo. Até mais!